Professora, que desafios a senhora vê para a igreja hoje, a partir do legado do Francisco, mas daqui em diante, né? O novo Papa vai encontrar que igreja e que mundo, vamos dizer assim? Bom, a igreja que o Papa Francisco vai encontrar é uma igreja dividida. Isto significa uma igreja dividida internamente, uma igreja católica oficial, na sua hierarquia e entre seus fiéis, entre uma igreja conservadora e uma igreja ultraconservadora, mais pré-Vaticano II, que prega mais as questões litúrgicas, sacramentais, a visibilidade de aqueles elementos externos que possam marcar autoridade, que possam marcar clericalismo, que possam marcar, de certa maneira, uma tendência a uma leitura extremamente tradicional pré-Vaticano II e mais voltada para si mesma. Não seria a igreja proposta por Francisco, que era uma igreja em saída, preocupada com as questões mundiais, preocupada com um diálogo interreligioso, preocupada com uma visão que abrisse um panorama para as questões de diálogos interculturais e transformações sociais que se vêm dando ao longo do final do século XX e no início do século XXI. Mas é importante a gente deixar claro que quando falamos de catolicismo e da Igreja Católica, nós estamos falando de uma igreja diversa, onde diversas tendências, tanto políticas, ideológicas, como de compreensão sobre o cristianismo e o legado tradicional, se encontram. Então, temos várias igrejas que são colocadas aí. O Papa Francisco deixa uma igreja dividida em essa igreja oficial, mais ligada à hierarquia e mais ligada nas questões de funcionalidade da igreja. O padre, a professora coloca ali uma igreja dividida, né? A gente vai assistir um conclave aí na próxima semana, certamente, daqui a 15 dias, talvez. O Francisco, ele deixa uma maioria, na sua percepção, alinhada ao legado dele, ou vai eclodir, ou tende a eclodir uma maioria contrária ao legado dele? Olha, o que eu entendo desse legado do Francisco é uma grande universalização da Igreja Católica, né? Catolicismo significa universalismo, né? na sua raiz etimológica. E, de fato, sempre foi universal. E o Papa Francisco, ele expandiu essa universalização, se a gente pode falar de uma expansão do universal. Ele nomeou cardeais dos 4 cantos da terra, nomeou cardeais da Mongólia, nomeou cardeais na Amazônia, nomeou cardeais, enfim, da Ásia, da África, da Oceania. Internacionalizou mais o colégio de cardeais. Não vejo como uma divisão em si, né, ter diferenças de opiniões. Eu não vejo que é simplesmente uma visão um pouco muito política, muito humana. Tem pessoas que pensam diferente, que entendem que o bem da igreja é diferente e por isso está dividida, né? A Igreja Católica sempre, ela dentro da regra da fé, sempre manteve uma sadia diversidade de opiniões, né? E que homens de fé, homens que dedicaram a vida inteira para a igreja, que vão discutir e discernir qual é a vontade de Deus e o que eles percebem como vontade de Deus para a igreja atual. Sim. Ô, Lorival, de uma maneira geral, bom, a professora coloca como uma divisão, o padre entende que, na verdade, é um pluralismo, né? Vamos dizer assim, né? Uma diversificação de opiniões. A opinião da igreja pega e importa e é relevante nos grandes conflitos mundiais, nas grandes questões mundiais. Eu vou pegar a questão que a gente está debatendo aqui no WW com o William há 2, 3 semanas, que é Estados Unidos, né? O próprio Trump falou que vai ao velório, ao enterro. A última autoridade que o Francisco recebeu foi o vice-presidente, J.D. Vance, que tem ideias divergentes da do próprio Papa, mas pega, ao fim e ao cabo, na ponta, o que o Papa fala em Roma, pega ali na Casa Branca, enfim, em Brasília e por aí vai. O Stalin perguntou quantas divisões tinha o Papa, mas é porque escapava... Não escapava. O Stalin entendia a importância do poder brando, do soft power,
E a Igreja Católica é a entidade, é o ente que tem o maior poder brando no mundo. E isso há muitos anos já, né? E esse poder brando se mantém. A prova disso as provas são inúmeras, né? Hoje a Bolsa de Valores de Nova York fechou homenageando o Papa. Você viu as manchetes nos jornais americanos, viu o J.D. Vance tendo estado ontem, o vice-presidente americano, lá no domingo de Páscoa. Hoje o presidente Trump dizendo que irá aos funerais do Papa, quando apenas 20% da população americana é católica. Mas o ex-presidente Joe Biden era católico, John Kennedy era católico, enfim. É que as outras igrejas, as outras religiões, elas não têm uma liderança unificada como a Igreja Católica tem. Além do fato de que os católicos são o maior grupo religioso do mundo, né? Mas, além disso, quer dizer, o Islã está dividido, as igrejas ortodoxas devem ter 12 patriarcas, né, espalhados ali pela Europa, pelo Oriente Médio, pelo norte da África. As igrejas protestantes também estão, né, fragmentadas. Inglaterra tem uma anglicana, tem os calvinistas, tem os presbiterianos, tem os batistas, enfim. Eles estão fragmentados. E a Igreja Católica, ela tem uma unidade nesse sentido. E, por isso, ela tem um peso muito forte, além da tradição em si, né? O Ocidente está muito identificado com a religião católica. Então, a resposta é sim. A opinião do Papa é muito importante do ponto de vista da autoridade moral. Receber uma crítica do Papa não é um passeio. Professora, eu vou explorar um pouco tanto o que o padre colocou e o Lorival, mas principalmente a sua primeira resposta, né, de uma igreja, na sua percepção, dividida entre ultraconservadores e conservadores. Hoje, tendo em vista o conclave dos próximos dias, a senhora apostaria que qual dessas correntes que, na percepção da senhora, retratam a realidade do jogo de forças internos do Vaticano deve prevalecer? Bom, eu fiz um pequeno ensaio sobre os diferentes papáveis que a gente poderia pensar, não? E a gente pode colocar que existem vários candidatos ou várias correntes que vai reunir dependendo do perfil dos alinhamentos ideológicos, teológicos e pastorais que a gente pode colocar na discussão dessa correlação de forças. Eu acho que nós temos aqueles possíveis papáveis que trabalham na linha da administração do Vaticano. Aí a gente teria mais uma corrente de cardeais nomeados que tem uma trajetória diplomática. Estaria Pietro Parolin, que é italiano, Luiz Tagle, que ele também tem trabalhado em questões de direitos humanos, e ele é da Filipinas. Nós teríamos também esse alinhamento aqueles conservadores que estão mais com as bandeiras doutrinais, que vêm de um legado de Bento XVI, de João Paulo II, que trabalham com questões das bandeiras fortes, de uma defesa teológica e de uma defesa da tradição. Estaria Peter Edo, da Hungria, Fredelum Sungo, do Congo, de Kinshasa. Nós teríamos também aqueles alinhados com essa defesa que a gente poderia colocar o cardeal Sara, que ele é um grande defensor e um grande propagador da questão de gênero, da ideologia de gênero. Tendríamos o arcebispo de Colombo, de Sri Lanka, Rajit, que também foi nomeado por Bento XVI, que também presidiu a congregação da fé. Ele trabalhou com todo esse legado da administração do Vaticano. E teríamos também outro conjunto que eu denominaria que estariam mais alinhados a
o perfil do Papa Francisco e que estariam mais próximos a eles, como seria Matteo Zuppi, que trabalha pela mediação na guerra da Ucrânia, e que é também unido a um grupo religioso, Santo Egídio, que trabalha muito com o diálogo interreligioso e o diálogo pela paz. Seria aquele que é a ONU do Trastevere. Nós também teríamos ao cardeal, deixa eu ver aqui, cardeal mais voltado a ele, que estaria, um segundo, o francês, Jacques-Marc Aveline, não? Que Professora. mais no rádio da atuação do diálogo interreligioso. Agora, a gente tem um terceiro bloco, eu acharia que este terceiro bloco é muito importante, que seriam aqueles que atuam em diferentes frentes do Vaticano e que têm trabalhado na Terra Santa, como seria o Pisabella, ou o próprio uruguaio Sturla, que tem trabalhado na liderança latino-americana. Nós também teríamos os dois papades brasileiros, que seria Leonardo Steiner, que estaria na questão amazônica, e o Papa Sérgio da Rocha, que ele é arcebispo de Salvador, que estaria também alinhado com esse legado doutrinal do Papa de abertura, de diálogo com as questões mundiais, de diálogo com as transformações sociais. Bom, padre, a professora colocou ali, o próximo bloco também a gente preparou até um material aqui para mostrar pelo menos os favoritos, mas hoje eu senti ao longo da imprensa brasileira e mundial que tem uns 20 favoritos, a própria professora colocou vários, né, num colégio de 135. O que eu te perguntaria é o que se impõe para a igreja? Quando o Francisco assumiu em 2013, a igreja precisava de uma sacudida, de uma movimentação, e ele conseguiu fazer isso. Hoje é o quê? O que é a agenda necessária na sua percepção? Olha, acho que a agenda é a agenda de sempre da igreja, né? Que os fiéis sejam fiéis, que de fato eles vivam com toda a dedicação e com toda a intensidade possível aquilo que Deus pede para fazer e pede há 2000 anos, né? Que viva a lei de Deus, que se amem mutuamente, que se transformem as suas vidas a partir do encontro com Cristo. Acho que a agenda principal é essa, que os fiéis sejam santos, né? Que a igreja possa ser santa, que todos possam resplandecer a santidade daquilo que Cristo conquistou no alto da cruz. O resto é consequência dessa santidade. Um Papa santo vai fazer as reformas administrativas necessárias para que os fiéis possam chegar à santidade. Um Papa santo, ele vai transmitir a doutrina de uma forma muito pedagógica, muito santa, muito capaz de tocar o coração dos fiéis para que possam viver com muita intensidade a verdade que nós acreditamos. Um Papa santo, ele vai se transbordar de amor também para aqueles que não fazem parte ainda da nossa religião, para que se sintam atraídos por Cristo, para que possam reconhecer Cristo na nossa vida. Acho que o ponto principal sempre vai ser isso. A santidade da igreja, que é dada por Deus, e que depois transborda nos seus fiéis. Sim.